Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Karine Marques, sou ATB e hoje a gente vai falar sobre faltas. É a nossa aula de número 28. Então, as faltas no livro de ponto. A anotação de faltas no livro de ponto deve ser feita pelo diretor, vice-diretor ou a quem for delegado a função. Então, normalmente nas escolas onde eu passei, quem faz essa observação de faltas é o diretor ou o vice-diretor, certo? Você pode, nós como ATBs, melhor dizendo, a gente pode lançar desde que com a anuência do diretor, certo? Porque aquilo pode ser um atestado que talvez a pessoa, você ainda não esteja sabendo, ou pode ser uma negociação com o diretor, por exemplo, aqueles dias de mesário, né, que o mesário tem para treinamento ou doação de sangue. Então, antes de sair colocando falta, é interessante confirmar com o diretor, vice-diretor, até mesmo o supervisor, tá? Deve ser feito de cor diferente. Costumo usar a caneta vermelha para facilitar a identificação. A caneta vermelha ou carimbo vermelho, certo? Tem escolas que tem o carimbo e você pode usar. Fica muito mais fácil, gente, quando a gente vai fazer anos depois uma contagem daquele tempo. Então, fica fácil de localizar as faltas. Antes de anotar a falta, deve ser feita a verificação se não foi atraso, se não foi licença, aquilo que eu falei antes, né? Uma paralisação, uma falta grave ou outro motivo. Porque senão você vai ficar rasurando o livro. Então, realmente tenha certeza de que aquele dia foi falta. Confirmado a falta, escreva na linha onde deveria haver a assinatura da presença a palavra falta. Às vezes acontece da gente não ver no dia e o servidor vai lá e assina. Não por má fé, mas de repente ele pega para assinar o ponto e aí ele assina lá. Então você tem que observar que naquele dia teve a assinatura indevida e é para ser considerado falta. Essa observação deve ter a assinatura de quem colocou, certo? E deve também estar de cor diferente para facilitar a identificação da falta daquele dia. Esse caso aqui é um caso interessante, ó. No caso de denegação de licença saúde, anotar o período da denegação, né? E sua publicação. O mesmo processo se faz com a denegação do INSS. Caso não compareça o servidor ao trabalho, um dia depois essa denegação passará a lançar faltas, certo? Faltas no RP1. Toda alteração nos dados e frequência do servidor devem ser anotados também no RP1, conforme mês de referência. Assim, anota-se. Em caso de professor, a quantidade de dias de faltas é transformado em horas. Os dias de faltas e em quais cargas horárias serão lançadas. Então, tem um exemplo de 4 horas aulas de falta, dia 2 de abril de 2018, sendo 4 horas em AEC. Em caso de ASB, ATB e supervisor, o EEB, é lançado a quantidade de dias e os dias de falta. Então, por exemplo, se for esse mesmo exemplo aqui, um dia de falta referente a 2/4 de 2018, certo? No caso da Superintendência de Uberlândia, as anotações são feitas manualmente por caneta azul no respectivo campo do servidor. Verifique com a sua SR se é feito da mesma maneira. As faltas na guia de ocorrência, então anteriormente a gente viu as anotações no RP1 e as guias de ocorrência. As observações no RP1 devem ser as mesmas que constam na guia de ocorrência, tá? É enviado na apuração da frequência mensal, porém deve ser enviado em folha separada das demais. O que? As faltas, tá, gente? As faltas é enviado em folha separada. Pode colocar na mesma folha mais de um servidor que tenha sido faltoso, tá? A ordem deve seguir do RP1. Preencha a guia de ocorrência, né? Preencha MASP, admissão, nome, situação de exercício
E no campo informações, se professor sem a EC ou a EJ, então você vai colocar, por exemplo, X horas de faltas, dias tal e tal, sendo X horas no RB. A gente vai ver o exemplo mais para frente do cálculo dessas horas. Se professor tem a EC ou a EJ, então você vai lançar as faltas desse professor no AEJ, no AEC ou no RB. Essa ordem que tá lá no manual. Isso. Se não for professor, é lançar os dias de falta referente a tal dia e tal dia. Se não for professor, então ele é ASB, ATB ou supervisor, tá bom? Sequência do lançamento da hora falta. Deve-se descrever em qual carga horária será lançada a falta, sempre observando a sequência tratada no item anterior. Então, primeiro que lança é no AEC do AEJ. Segunda que lança é no AEJ. Terceira é no AEC. Quarta, por último, é no RB, certo? Esta ordem deve ser obedecida. Usou as horas do mês, então faz o lançamento nas outras horas. Para saber, consulte a tabela de horas do manual do secretário. Por exemplo, consulte o slide 7. Bora prosseguir que a gente vai dar uma olhada nisso. Cálculo da hora-aula da falta do professor. Siga o passo a passo. Verifique a quantidade que o professor tem em RB, AEC do AEJ, AEJ ou AEC. Consulte na tabela no manual do secretário, na página 94 da unidade 3, o valor mensal de cada quantidade de tipo de aula e some-as. Tá? Essas tabelas aqui eu tenho tem as tabelas referentes a antes de 2013 e após 2013. Então, é muito importante observar em qual ano se está para fazer o cálculo correto, tá? Aplique a regra de 3 para encontrar o valor da hora, o total de faltas. Desconte o valor dentro do limite de cada carga horária, conforme lá a ordem, segundo a sequência apontada no slide anterior. Veja como fazer através do exemplo no próximo slide. Então, exemplo 1. Siga o passo a passo do slide anterior. Verifico a quantidade que o professor tem em 16 aulas e ele não tem as outras. Vou consultar no manual do secretário o valor mensal de cada quantidade de tipo de aulas e some-as. Valor total. 16 será 108 aulas e o valor total de 2 aulas... tem uma EC, desculpa, passei desapercebido. 14 horas. Então, eu vou somar essas horas, né? Vai ficar 108 mais 14 dá 122. Vamos aplicar a regra de 3 e nós vamos achar 8 horas de faltas. Lança o valor dentro do limite de cada carga horária e na guia de ocorrência informa 8 horas aula de faltas, 3 do 3 e 11 do 3, sendo 8 horas em AEC. Já que dentro do AEC eu posso descontar até 14 horas mensais, né? E aqui deu 8, então deu dentro. Acho que tem outro exemplo? Não tem. Faltas, sanduíches e faltas que resultam em dispensa de ofício ou demissão. Faltas sanduíches é o nome dado às faltas sucessivas e deve seguir o cálculo apontado pelo manual do secretário na página 20, na unidade 3, pois considera domingos e feriados intercalados. Então, gente, é o artigo 100 da Lei 869, tá? Tá muito detalhadinho e eles colocaram todas as hipóteses que poderia considerar a falta sanduíche, as faltas sucessivas. Então, é só você seguir o que tá lá. Neste caso, não deve esquecer das faltas que podem resultar em dispensa de ofício ou demissão. Na resolução desse ano, no artigo 29, inciso 10, diz: a ocorrência de faltas no mês em número superior a 10% de sua carga horária mensal de trabalho, excetuada as faltas motivadas por licença denegada. Então, nesse caso aqui, a demissão de ofício, dispensa de ofício, desculpa.
A Lei 8.609/52, artigo 249, inciso 2, também fala: incorrer em abandono de cargo ou função pública pelo não comparecimento ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos ou mais de 90 dias não consecutivos em um ano. Então, também é demissão ou dispensa do servidor. Como que lança também as faltas por denegação de LTS? A LTS negada gera falta e haverá débito para o servidor. Registrar na guia de ocorrência LTS negada de tal data e a publicação. Lançar a falta na guia de ocorrência nas folhas de falta, lembrando que para o professor se calcula em horas e para outros servidores em dia. No caso de indeferimento de benefício no INSS, o servidor deverá retornar ao trabalho no dia posterior à perícia. Caso não retorne e não entre com recurso junto ao INSS ou não compareça na perícia médica, será considerado faltoso a partir do dia seguinte à perícia do INSS. No caso de denegação, o servidor pode solicitar recurso, respeitando-se o caso e o prazo. Efetivo, CEPLAG, designado CEPLAG, caso não tenha sido encaminhado ao INSS. INSS, caso de denegação de benefício. Ok? Constatado na linha de tempo do servidor o período usufruído pela licença para tratamento de saúde, havendo publicação de decisão de serviço médico oficial pela sua denegação, os dias devem ser considerados como faltas. Não havendo publicação, mas sendo constatado junto à divisão de saúde ocupacional que a licença foi negada, a informação deve ser arquivada no processo funcional e subsidiará a emissão de certidão de tempo de serviço, onde deve ser mencionada a denegação da licença no campo destinado a observações, sendo o período considerado como de faltas, não caracterizando o abandono de cargos. Isso que vai ter o desconto, mas não vai se somar ao abandono, para considerar como abandono de cargo. Então, nós temos um exemplo aqui na tela. Professor, no ano de 2012, faltas no dia 5, 6 e 7 de março, certo? E eu vou considerar uma carga horária de 18 aulas semanais, certo? Bora lá fazer esse cálculo. Primeiro de tudo, eu tenho que saber que dias são esses que acusou a falta do professor. Então, na contagem, quando a gente está fazendo contagem, a gente tem com referência no livro de ponto, lá vai estar sem nenhum problema descrito se é segunda, terça, quarta, quinta, ou sexta, ou sábado. Mas como aqui a gente não tem livro de ponto, eu vou olhar aqui. Então, março de 2012, 5, 6 e 7 é segunda, terça e quarta, ok? Então, vamos ver. Lembrando que esses dias, eles consideram faltas sucessivas. Então, eu venho aqui no manual do secretário. É muito importante que a gente tenha o manual do secretário no nosso computador. Então, se você não tiver, já baixa, já deixa lá, certo? Para pesquisar fica muito mais simples e muito mais fácil. Então, você pode clicar ou na lupinha ou na janelinha e digitar manual do secretário ou o nome que você colocou para salvar no seu computador, certo? O meu tá manual do secretário 2014. Então, eu acho ele facinho, digitando manual do secretário. Como é que eu faço pesquisa no manual do secretário que está no computador? Então, eu aperto Ctrl F simultaneamente e coloco lá faltas sucessivas. Faltas sucessivas. Ele está trabalhando nisso, às vezes demora um pouquinho. Tem ocorrência de 6 expressões como essa. Então, é só você apertar Enter e ele já vai levar na página onde tem aquele assunto. Tá vendo? Aqui tem um despacho,
Aqui tem outra palavrinha no despacho, palavrinha não, a sentença. E aqui tá o anexo 7, que eu quero mostrar para vocês. Então, tem aqui segunda, terça e quarta, então são faltas sucessivas e será lançada 3 dias de faltas. Então, aqui eu já resolveria, né? Vou lançar 3 dias de falta, aonde? Na contagem de tempo, certo? E lembrando que no campo de observação, então aqui 3 dias de falta, na contagem de tempo no campo faltas, ok? E no campo de observação, destaca-se os dias de falta, certo? De falta e a carga horária. Onde é que você pode pesquisar a carga horária? Na guia de ocorrência da época. E se você não encontrar a guia de ocorrência, você precisa fazer a guia de ocorrência. Então, você vai lá na carga horária destacada na guia de ocorrência daquela época e coloca na observação. Se não, você tem que montar a guia de ocorrência e mandar assim que detectado a falta, certo? Então, vamos lá, guia de ocorrência. Como então que eu calculo a falta? É simples, se você olhar nessa tabela não, desculpa, é a tabela do anexo 5, referente ao ano de 2012. Ela tá na página 227, tá? Anexo 5, eu tenho aqui, antes da alteração que teve, carga horária completa, 18, 3 dias, de 8 a 11, você pode lançar 11 horas, certo? Mas eu vou ensinar você, agora nesse momento, a fazer o cálculo da regrinha de 3, porque nem sempre você vai ter isso pronto, né? Vai ter vezes que às vezes você pode ter que fazer a guia de ocorrência, referente à falta de alguns anos anteriores, certo? Então, vamos lá. Como que você calcula essas 11 horas? Então, eu venho na tabelinha e contemplo a última linha lá, que é do dia 30, que tem um total de quantas horas? 108 horas mensais de trabalho. Então, eu vou fazer a regrinha de 3. 108 horas equivale a 30 dias, certo? O que eu quero procurar? A carga horária, não é? Então, eu vou colocar X horas. Quanto que X horas equivale a 3 dias, certo? Lembra como faz a regrinha de 3? Opa, quero a calculadora aqui. Como que faz essa regrinha de 3? Eu vou multiplicar cruzado, ó, 108 vezes 3 e vou dividir pelo número de cima, certo? Dividir por 30, dá 10,8. Só que eu não posso deixar 10,8, eu tenho que arredondar esse número. Todo número que depois da vírgula é 5, 6, 7, 8, 9, você vai arredondar para cima. Então, vai dar 11 horas, certo? Então, na guia de ocorrência, vai informar no campo de observação. Opa! Você vai relatar 11 horas de faltas em RB referente aos dias 5, 6 e 7 de março. Vou ver outro exemplo agora, que é o mesmo caso do professor, só que eu troquei aqui para as duas faltas, certo? E em vez de 18 aulas semanais, nós vamos trabalhar com 2 aulas semanais. Na tabela de carga horária, lá no manual do secretário, na página 227, se o manual estiver completo, tá? Então, tem aqui número de aulas semanais, 2. O professor que trabalhar o mês fechado completo, ele vai fazer um total de 20 horas mensais de trabalho, que equivale a 17 dias, certo? Então, vamos pensar nessas 2 aulas semanais que ele faltou, que ele não foi.
Então, eu tenho que 30 dias, na verdade, não equivale a 30 dias, equivale a 27 dias. Desculpa, 17 dias. Vamos conferir lá? Tô com 27 na cabeça. Aqui, 17 dias, certo? Falta de 2 dias, então vai equivaler a quanto? X de novo. Vamos calcular. Então, tem números na diagonal, todos são números, então a gente vai começar multiplicando eles, tá? E divide pelo outro número. 17 vezes 2 dividido por 30. O x é igual a 1,1. Lembrando que depois da vírgula, se os números forem de 1, 2, 3 e 4, a gente vai arredondar para baixo. Então, um dia. Então, ao invés de lançar 2 dias, será lançado um dia. Então, vamos pensar que é uma contagem de tempo, né? Na contagem de tempo, será lançado no campo de faltas um dia, certo? E no campo de observação será destacado os dias de faltas. Certo? Será destacado os dias de faltas. Então, lá na observação estará faltas dias 5 e 6 de março e você coloca lá carga horária. Então, vamos ver lá na tabela, que é esse aqui. Um dia de falta é 1 hora. Lá através da tabela que um dia de falta é igual a 1 hora de faltas em RB, certo? Agora, como que a gente faria o cálculo dessa falta? Então, a gente coloca 17 dias, equivalem a 20 horas mensais, certo? 17 dias equivale a 20 horas mensais. Um dia vai equivaler a quantas horas? Certo? Bora lá fazer essa conta. Todos que tem número a gente faz. 20 vezes 1 dividido por 17. 1,1 de novo. X é igual a 1,1 e arredondando fica 1 hora. Então, vamos continuar com o exemplo. Nós temos os 3 dias de faltas novamente, o ano é 2012, tá? E eu tenho então uma carga horária de 20 aulas semanais, sendo 18 aulas no regime básico, em RB, e 2 aulas em AEC, certo? Como que faz esse cálculo? Então, eu já sei que o RB, ele é 108 horas mensais. E eu tenho que o AEC é 20 horas mensais. Então, eu tenho, né, os 2 do AEC, 20 horas. E eu tenho 18 aulas, eu tenho 108 horas mensais, ok? Então, bora pensar um pouquinho. No total, então, de 30 dias, eu vou ter a soma de 128 horas mensais. E se faltar 3 dias, quantas horas será descontada, certo? Então, bora fazer o cálculo aqui da diagonal, que tem números. Então, vou fazer 128 vezes 3 e vou dividi-lo por 30. Então, o valor de x ali é 12,8, que eu vou arredondar, então, para 13 horas. 13 horas ainda fica dentro das 20 horas mensais que tem as aulas do AEC. Vamos lembrar, acho que é 162 aqui a página, qual que é a ordem do desconto. Então, primeiro as faltas eu vou descontar
nas aulas por exigência curricular da extensão e fica mantida a orientação para descontar as faltas do professor, deduzindo-se na sequência em que foram registradas no SISAP, conforme acima definido. Para fins de desconto, as faltas deverão ser registradas na admissão na qual as faltas ocorreram. Mas anterior, acho que é 153, vamos ver se eu acerto. Isso. Também a frequência do professor até 31/1/2013 não gera contagem de tempo de serviço ou contribuição para nenhuma finalidade. Desta forma, as faltas assim ocorridas serão informadas apenas para efeito de pagamento, não podendo ser computadas para efeito de contagem de tempo. Então vamos colocar essas 13 horas, será constado na guia de ocorrência. Guia de ocorrência, no campo observação, nós vamos já 13 horas de faltas descontadas em AEC, referente aos dias 5, 6 e 7 de março de 2012, certo? Na contagem de tempo, não vou lançar no campo de faltas, porém, no campo de observação, a gente pode lançar lance o detalhamento de 11 horas de falta, detalhamento ficou faltando ali o final, 11 horas de falta descontado no AEC referente 5, 6 e 7 de março. Certo? Então, tá aí feito o cálculo. Por que eu não fiz? Deixa eu voltar lá na página onde está a tabela. Por que eu não fiz considerando esse campo aqui? Sei lá, 228, próxima página. Esse campo aqui. Porque eu não ia saber até quando eu poderia descontar nas horas de AEC. Então, a partir de 2013, a tabela muda e a carga horária completa do professor, ele passa de 18 para 16 horas, aulas semanais em RB, certo? Então, a gente vai calcular essas mesmas faltas, só que as faltas agora, em vez de 2012, elas ocorreram em 2013, certo? Vamos usar o mesmo raciocínio, tá? Então, vamos observar lá a tabela. Deixa eu passar aqui a página pra gente achar direitinho. Vendo aqui, ó, tem o decreto, certo? E eu tenho aqui os dias, do mesmo jeito da tabela anterior. Aqui eu tenho horas na docência, certo? Então, uma aula semanal, 2 aulas semanais, 3 aulas semanais, até as 16 aulas semanais. Aqui eu tenho a carga horária semanal, então o professor que pega 16 aulas, ele tem uma carga horária semanal de 24 horas. E mensais, então no mês fechado, ele acumula 108 horas mensais, certo? Então, bora pensar, então, 16 aulas em RB, ele tem 108 horas mensais. Então, se ele trabalhou 30 dias, eu considero 30 dias, né, o trabalho fechado, o trabalho completo da carga horária do professor, e eu preciso achar, então, essa carga horária referente a 3 dias. Então, eu tenho 108 horas, eu vou multiplicar pelos 3 dias e vou dividir por 30.
a 10,8. 10,8 que vai dar 11 horas. Olha lá. Certo? Eu vou até marcar aqui para ficar fácil, que dá 3 dias. Certo? Então, como eu não tenho a EC, vai ocorrer o desconto. Desculpa, vai ocorrer o desconto de 3 dias na contagem de tempo. Então, na contagem de tempo, no campo de faltas, lançar 3 dias. E na observação, informar os dias e carga horária de faltas. Na guia de ocorrência, no campo de observação, colocar 11 horas de faltas em RB, referente aos dias 5, 6 e 7 de março de 2013, certo? Ok. Agora vamos pensar se, ao invés de 18 aulas, tivesse só 2 aulas semanais, certo? Então, tá aqui o campinho de 2 aulas semanais. Lá, na anterior era 20. Aqui é 14 horas que o professor vai trabalhar. E equivale a 12 dias, o mês fechado. Então, vou fazer o cálculo primeiro, que sinceramente não daria para ele faltar 5, 6 e 7. Então, eu vou colocar só 6 e 7, tá? 12 dias, na verdade, equivalem a 30 dias, certo? Quantos dias, então, se o mês valesse 12 dias, valeria as 2 faltas de faltas, né? Vou colocar aqui para ficar mais fácil de entender. Então, bora fazer esse cálculo na calculadora. Então, eu tenho a coluna de só número, 12 vezes 2, eu vou fazer direto 24 e dividir por 30. Dá 0,8. X é igual a 0,8, que eu vou arredondar. Ao invés de lançar 2 dias, eu vou lançar 1 dia, certo? Lançar 1 dia de falta. Não, desculpa. Na contagem de tempo, no campo de faltas, lançar 1 dia. No mês de março, tá? Todos esses a gente está lançando no mês de março, tá? No mês de março. No campo observação, detalhe a falta, colocando os dias e a carga horária de falta, certo? Então, vamos calcular, então, qual seria essa carga horária. Eu vou olhar na tabela de 1 dia aqui, 1 dia, 1 hora, certo? Então, a falta seria 1 hora. Na guia de ocorrência, vou colocar GO, na guia de ocorrência, no campo observação, lançar, observação, você vai escrever 1 hora de falta em RB, referente aos dias 6 e 7 de março de 2013, certo? Essa observação também é a observação, eu costumo fazer Ctrl+C, Ctrl+V se já tiver no computador, tá? Na transferir essa observação da guia de ocorrência, né, para a observação da contagem de tempo, certo? E agora, então, a gente vai fazer o terceiro exemplo, que vai ser 18 aulas, né, semanais, sendo 16 aulas
em RB e 2 aulas em AEC. Então, como é que fica o cálculo dessas faltas do professor? Eu vou voltar os 3 dias para a gente conferir direitinho. 5, 6 e 7 de março. Então, eu tenho uma carga horária de RB no total de 108 horas, né? Mas vamos conferir aqui só para 30 dias equivale a 108. 108. E o AEC, eu tenho 14. Vou colocar aqui horas mensais. E no AEC também horas mensais. Certo? Então, eu tenho um total de 108 mais 14, 122, né? É isso. Vamos conferir. 122. Não. 108 mais 14. 122. Então, a gente vai colocar que tem 122 horas em 30 dias. Certo? E quantas horas de falta sendo considerada 3 dias de faltas? Certo? Bora fazer a continha para fechar esse último exemplo. Vou fazer a multiplicação que na diagonal tenha só número 122 vezes 3 dividido por 30 dá 12 horas. Eu já vou arredondar para baixo, tá? 12 horas, certo? Ok. Então, ele vai ser descontado onde? No RB ou no AEC? Eu vou descontar no AEC, certo? Então, faltas descontadas no AEC, 12 horas. Será possível descontar 12 horas lá? Vamos ver quantas horas tem. 14, sim. Poderia descontar até 14 horas de falta no AEC. Então, 12 tá dentro, beleza. Então, você vai escrever na guia de ocorrência. 12 horas de faltas. Nossa, quase eu escrevo em AEC. Referente aos dias 5, 6 e 7 de março de 2013. Depois a tabela não foi mais modificada, tá? E na contagem de tempo, lance as faltas e detalhe na observação. Lembrando, gente, que eu tô falando coisas da minha superintendência de Uberlândia, que condiz com o que a gente tem no manual de instrução, mas pode ser que a sua superintendência tenha alguma outra observação. Terminamos aqui a aula. Dúvidas que vocês tiverem, deixa nos comentários. Fica com Deus, tudo de bom. Tchau, tchau.